Bom, gente, então vamos lá, vamos nos concentrar agora, né? Que ótimo que o André já está aí sistematizando o nosso trabalho. E vamos então fazer a nossa abertura, trazer os nossos pensamentos aqui para esse salão. Nós temos a certeza, e é real, que à medida que, a partir do momento que vocês entram, que nós entramos aqui, nós já estamos sendo tratados. E durante a palestra também. E durante os passes, o atendimento fraterno, o atendimento médico, e eu retorno ao salão até que vocês recebam o papelzinho, né, de retorno. Então, a todo momento estamos sendo tratados. Então, que possamos estar concentrados na leitura, na nossa palestra, que é um estudo também, e que possamos, dessa forma, facilitar também o nosso tratamento e facilitar para que os espíritos benfeitores possam, sim, efetuar todo o tratamento necessário, né? E que assim seja, graças a Deus. Bom, no momento antes da pandemia, nós fizemos um estudo aqui do Boa Nova, né? Eu não sei se vocês já leram, mas ele conta justamente, esse livro, ele conta a história de Jesus um pouco antes de Jesus nascer, como que era toda a sociedade, toda a política, os costumes da época. E depois, quando Jesus nasceu, como que no plano espiritual aquilo estava sendo, todas as energias, como elas estavam sendo preparadas. E com o nascimento dele, tudo que vai acontecendo, a relação dele com os discípulos, a relação dele com a população. Então, ele vai contando capítulo a capítulo, né? Humberto de Campos, que ditou esse, vamos falar romance, né? Esse romance a Chico Xavier. E Humberto de Campos foi, em vida, um escritor da literatura, né? Então, ele escrevia, ele era jornalista, e ele escrevia poemas, escrevia romances em vida, né? E depois que desencarnou, ele continuou ali escrevendo. E tanto é que lá no início, eu separei um capítulo, mas falando disso agora, é interessante que lá no início ele fala assim, o gosto literário sempre refletiu as condições da vida do espírito. E não precisamos muitos exemplos para justificar o acerto. Minha própria atividade literária na Terra divide-se em duas fases distintas, ou seja, diferentes. As páginas do Conselheiro 20 são muito diversas, das em que vazei as emoções novas que a dor, como lâmpada maravilhosa, me fazia descobrir no país da minha alma. Meu problema atual não é o de escrever para agradar, mas o de escrever com proveito. Então, em vida, enquanto encarnado, na verdade, ele escrevia para deleite das pessoas, né? Como hoje em dia a gente compra livro dos escritores para a gente se distrair, para, sei lá, adquirir alguma cultura, mas também para se distrair, né? E ele fala que não,
que agora a escrita dele enquanto espírito é justamente para ensinar, para esclarecer as pessoas, para que elas possam entender. E aí ele fala aqui, ele começa a falar da vida de Jesus, tá? Bom, e aí, lógico, eu não vou ler o livro todo para vocês, fiquem tranquilos. Eu separei um capítulo aqui, a luta contra o mal, que é o capítulo 7, porque ele vai ali ao longo, ele vai numa ordem cronológica, mas a todo momento também ele vai trazendo as lições do Evangelho. Então ele vai comentando algumas lições do Evangelho, ele vai falando da vida de Jesus e assim por diante. A luta contra o mal. De todas as ocorrências da tarefa apostólica, os encontros do Mestre com os endemoniados constituíam os fatos que mais impressionavam os discípulos. Então vamos lá, vamos pensar, né? Quem são os endemoniados? Né? Ou quem eram os endemoniados? Vamos pensar um pouquinho. Então, dentro ali, quer dizer, pessoas da época, e a gente pode trazer isso para nossa época também, para cá, né? São pessoas que não estão ali, elas estão passando por um momento de impaciência, de irritação, de agressividade, de descontentamento. E quando eu falo isso, eu falo de uma forma, assim, essas emoções acentuadas, esses sentimentos acentuados, né? Então, uma irritabilidade que você não consegue controlar, né? Um desânimo que você não consegue controlar, algo que é mais forte que você, né? Muitas vezes nós passamos por isso, muitas vezes. Algo que você fala, meu Deus do céu, eu não sei o que acontece, porque eu não consigo fazer isso, né? Isso é só dessa nossa época? Não, né? Não. Isso vem lá, vem desde os primórdios. Por quê? Porque somos espíritos. A gente não pode esquecer disso. Somos espíritos. Então, tudo que a gente passa hoje, de alguma forma, já passamos também, né? Numa outra política, outros costumes, outras roupas, outro país, outro clima, mas a essência já passamos. Ah, então eu não evoluí? Não, não é isso. Né? A gente sabe lá como que a gente era lá no tempo de Jesus. A gente não sabe, né? E aí ele explica: a palavra diabo era então compreendida na sua justa acepção. Segundo o sentido exato da expressão, era ele o adversário do bem. O que é o adversário? Aquele que é contra, né? O que está oposto ao bem. Então, eles denominavam isso, quer dizer, algo que não está ali dentro do bem, tá? E aí, todos os maus sentimentos que dificultavam o acesso das almas à aceitação da boa nova. O que era essa boa nova? Era Jesus trazendo ali uma nova forma de olhar o mundo. Porque antes, como que a gente tinha? Olho por olho, dente por dente, né? Vindo ali de Moisés. Quer dizer,
você matou, você provocou a morte, você vai morrer. Quer dizer, era uma coisa bem bruta, bem primária, bem primitiva, né? Nossa, mas era assim. Eu estou falando de uma forma bem ampla, tá, gente? Tem, lógico, outras questões aí. Mas por que que era assim? Porque era a necessidade da época, senão as pessoas não iam entender. Elas só iam entender de uma forma geral ali naquela brutalidade, vamos dizer assim, né? É a mesma coisa quando a gente vai explicar algo para uma criança. Como que a gente faz? A gente vai adequar a linguagem e adequar a forma de explicar. A gente não vai se aprofundar, né? Então, para a criança aprender, e assim por diante. Então, é a mesma coisa, para a época era aquela forma. E aí Jesus veio e começou a implantar a outra linguagem, a linguagem do amor. E aí chamamos de boa nova, né? E lógico, dentro ali da sociedade, daquela sociedade, as pessoas não estavam preparadas, elas tinham que se acostumar com aquilo, elas tinham que entender aquilo, né, irmã Giovanni? Não é? Ai, meu Deus, não me olha assim. Então quer dizer que teve um agito aqui, e aqui eu venho vos falar disto, de medo. E quero vos dizer que esse que agitou, esse não faz nada, gente. Os nossos obstáculos, o que nos impede, o que nos dá medo, a retenção, nós mesmos, né? Então, eu sei que é difícil, né? Afinal, olha, dá medo. Mas, nego, tenho que ter muito mais medo daquilo que está no íntimo e que vos impede de seguir em frente. A gente propositalmente fez isso aí para dar agito, para vir aqui dizer exatamente isso. Esse medo que vocês sentiram aí, desse coisinho, não é nada, gente. Maior é o medo que vocês têm dentro de vocês, né, minha filha? Aquele medo que impede de seguir em frente, né? Vencendo os obstáculos e tirando as pedras. Quando eu digo pedra, não é para pegar essa pedra e tracar naquele coisinho que estava aqui, não. É tirar as pedras para que essa pedra não deixe tropicar. Viu, meus filhos? Então, comecem a vencer vossos medos, né? Seja no que for. Porque muitos podem dizer agora, tá vendo o que tem ali? Acho que não vou mais, já pensou se anda que ele passa no meu pé? Vocês estão vendo o que pode trazer o medo para nossas vidas? Nos impedindo de fazer o que é importante, o que é necessário? Então, que fique isso para que reflitam. E quando vier uma coisinha desse daqui, faz assim, vai para longe e deixa ele embora. Coitadinho, né? Não é, meu filho? Você cuida de todo mundo aqui que está com medo, você manda a coisinha embora. Agora mesmo, eu disse que eu estou impossível hoje. Então, e aí, voltando lá, deixa eu só ver onde é que eu... eu estava falando dos sentimentos, né?
Os sentimentos de raiva, de medo, né? De medo, de descontentamento, aqueles sentimentos que impedem a gente de ver as coisas com outros olhos, com os olhos da compreensão, os olhos do amor. E aí quando ele fala aqui, né, dos endemoniados, né, da palavra do diabo e dos endemoniados, eles não conseguiam enxergar o que era essa boa nova e o que era essa linguagem do amor. Por quê? Porque quando Jesus vem com essa linguagem do amor, ele vem, olha, nós precisamos perdoar, olha, nós precisamos olhar o outro com compreensão, com empatia. Então é assim, era uma outra ideia. Quando a gente fala isso agora, né, fazendo essa comparação, para nós fica muito assim, fala, nossa, mas como que eles não sabiam disso, né? Vamos imaginar uma sociedade montada ali em bases apenas de bateu, levou, né? Só na briga, só na brutalidade, sem desculpa, só com ideias do materialismo, só querendo poder. Então vamos imaginar só isso, né? E aí vem uma pessoa, vou repetir, vem uma pessoa com ideias completamente diferentes, com ideias de querer de esclarecimento, com ideias de perdão, com ideias de amor, que era algo pouco falado, outras ideias. Então ele tinha que conversar. Ele conversava com as pessoas ali, na rua, no comércio, ali. Ele andava e conversava com as pessoas, né? E como que era essa fala dele? Ela tinha que ser uma fala que atingisse, que era esse o fio da meada que eu estava pegando, né? O como que eu ia falar, né? Que atingissem as pessoas em todos os níveis. Então, ele falava por parábolas, por histórias do dia a dia daqueles pescadores, né? Naquela linguagem deles, para que eles pudessem entender. E toda aquela população. Agora, todos aceitavam? Claro que não. Claro que não. Todos entendiam? Claro que não. E lógico, ele é uma pessoa que desafiou o poder. Por isso que o governo da época, né, arma toda uma situação para que ele seja crucificado. Então, é assim, vamos pensar que tudo aquilo acontece numa sociedade ali, normal. Não é nada de fantasioso, nada de nossa. Não, era numa sociedade normal que as pessoas viviam normal, profissão, estudo, mercado e tudo mais, né? Bom, e aí continuando. Dentre os companheiros, as pessoas que seguiam o Messias, Tadeu era o que mais se deixava impressionar por aquelas cenas dolorosas. Que cena! A cena que quando Jesus
ia de encontro a alguém para para curar, aquela pessoa estava endemoniada. Lembra que a gente falou? Como que estava essa pessoa? Ela não se encontrava dentro dela. Ela estava irritadíssima, por exemplo. Ela estava com ataques de loucura, por exemplo. Ela estava ali, vamos colocar nas bases de hoje, em depressão, aguçadíssima. Então, ela estava tendo ataques. Então, Jesus ia lá, né? Colocava a mão nessa pessoa, ou fazia uma oração, ou conversava com a pessoa, e ela sarava. Ah, Rosana, como assim? Né? Porque daí no livro fala assim: quando os pobres obsidiados deixavam escapar um suspiro de alívio, Tadeu volvia os olhos para Jesus, maravilhado dos seus feitos. Então, o que Jesus fazia? Ele tirava o diabo das pessoas. Vamos, né, trazer esse endemoniado e vamos colocar o diabo e etc. Então, o que Jesus fazia? Vamos voltar aqui para a nossa época, nas nossas palavras. Jesus tirava toda aquela angústia, todo aquele desequilíbrio, toda aquela depressão. Então, e aí o que Jesus, ele justamente com o poder dele, com a energia, com a luz, né, com a elevação que a gente não consegue nem classificar isso, ele conseguia fazer com que a pessoa se renovasse, que não tivesse mais aquela depressão, aquele ataque de loucura, aquele desequilíbrio emocional. Porque uma vez nós já falamos aqui que tudo vem do emocional, né? Tudo vem do emocional. Então, nós podemos começar, por exemplo, com uma pequena tristeza, e que muitas vezes a gente não liga e acha que é uma bobeira e tudo mais, mas isso, lógico, ela pode se agravar se a gente não cuidar, né? Lembram que uma vez o irmão Giovanni mesmo aqui falou, né? Tudo, a gente precisa estar alegre, a gente precisa estar de bem com a vida, porque as coisas aí elas vão acontecendo da melhor forma possível, né? Ah, Rosana, mas é difícil, né? Tem hora que é difícil mesmo. E daí é que vale tudo aquilo que a gente ouve, que a gente lê, que a gente aprende, o tratamento que a gente recebe, porque a gente nas nossas orações, nos nossos tratamentos, nas nossas meditações, e isso eu já li em algum lugar aí, o que a gente, no Evangelho, o que a gente precisa pedir? Não é que os nossos problemas sejam resolvidos, mas é que a gente tenha força para resolvê-los. Porque questões de toda as classificações, questões de todas as origens, todo mundo tem. Ora é dinheiro, ora é familiar, ora é saúde, ora é algum relacionamento, ora todo mundo tem. Ninguém passa desapercebido, né? Só que o quê? Qual é a diferença? É que nós saibamos passar por essas questões de uma maneira equilibrada, de uma maneira saudável, de uma maneira fortalecida.
E é isso que a gente precisa pedir para os nossos amigos espirituais, para Jesus, que sempre nos fortaleça, para que a gente consiga passar por essas situações. Isso é importantíssimo, né? E, então, voltando, né? Aí, se a gente não consegue ter esse domínio das nossas emoções e o nosso desequilíbrio, por exemplo, e isso se acentua, né? O que acontece? A pessoa entra nessa fase aí que Jesus, nessa época, ali se intrometeu e falou, não, eu estou curando ele. E aí, lógico, o Tiago, né, o Tadeu, na verdade, ele fica assim, abismado de ver a reação das pessoas. Por quê? Porque quando Jesus tira ali aquele fardo do outro, e que o outro, ele se sente o quê? Aliviado. E, lógico, aquele espírito que estava ao lado daquela outra pessoa, né, desequilibrando e tudo mais, ele vai ser direcionado para as esferas, para ser tratado, para ser cuidado, porque também é um sofredor. E muitas das vezes, ele nem entende o porquê que ele está fazendo isso. Muitas das vezes, ele nem sabe o que ele está fazendo. E aí, lógico, o Tadeu fica observando aquilo. E aí ele vai lá e ele fica pensando, ele fala, nossa, porque em algum momento, né, Tadeu precisou fazer aquilo sozinho, sem a presença de Jesus. Ele precisou acudir alguém, só que ele não conseguiu. Ele não conseguiu, né? A pessoa continuou ali com os desequilíbrios e em desespero e tudo mais. E aí depois ele vai e questiona Jesus. Ele fala, olha, mestre, eu posso te perguntar algumas coisas humildemente? E aí Jesus, com toda a paciência, ele fala assim, lógico, só que assim, né? Se um dia vocês forem ler esse livro, vocês vão ver que ele sempre coloca ali, ele fala, olha, Jesus perguntou em tom austero. Austero não quer dizer bravo, mas quer dizer o quê? Sério, né? Vamos lá, vamos conversar. O que você quer saber, né? E aí ele fala, primeiro ele fala, Jesus pergunta para Tadeu, qual o principal objetivo das atividades da sua vida? Por quê? Porque ele disse, olha, eu tentei ali acudir esses demônios nas pessoas e tudo mais, só que não deu certo, né? E com o Senhor não, bastou o Senhor chegar e o Senhor resolveu, né? E aí, então, Jesus fala, vamos lá, qual que é o principal objetivo das atividades da tua vida? E aí, ele fala, mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no coração. Aí Jesus fala, se procuras essa realidade, por que a reclamas no adversário em primeiro lugar? Ou seja, por que ele reclamou que o outro tinha ali o desequilíbrio, né, a raiva, ou o mal-estar, ou o que for ali, né? E por que ele está falando do outro? E aí ele continua com a pergunta, seria justo esqueceres as tuas próprias necessidades nesse sentido? Se buscamos atingir o infinito da sabedoria e do amor em nosso Pai,
indispensável se faz, reconheçamos que todos somos irmãos no mesmo caminho. Senhor, os espíritos do mal são também nossos irmãos? Inquiriu admirado o apóstolo. Toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia e da redenção pelo bem. Você duvida disso? O discípulo do Evangelho não combate propriamente o seu irmão, como Deus nunca entra em luta com seus filhos. Aquele apenas combate toda manifestação de ignorância, como o pai que trabalha incessantemente pela vitória do seu amor junto à humanidade. Então vamos lá resolver isso que eu li. Então é assim. Primeiro, ele estabelece, Jesus explica para Tadeu que tantos espíritos malfazejos, como ele fala aqui no livro, como aqueles do bem, são todos irmãos. Qual é a diferença? Cada um está num estágio de maturidade espiritual e que Tadeu precisava sim entender isso. E a gente entende isso? Maioria das vezes não. E aí eu vou explicar uma outra coisa. Quando eu estava falando lá atrás sobre as nossas emoções, os nossos desequilíbrios, os nossos sentimentos de raiva, de medo, como o irmão Giovanni falou, de tristeza e tudo mais, eles atraem, né? Eles vão atrair para nós, nós aqui enquanto encarnados, eles vão atrair para nós espíritos que também estão na mesma faixa de vibração. Então, quando eu estou triste, com raiva, chateada, descontente, preguiçosa, né? Mas isso, gente, não é, ai, que preguiça que me deu agora, não é isso, é constante, é todo dia, é sempre, tá? Não é todo mundo tem um lampejo de tristeza, todo mundo tem um lampejo de raiva, não é isso, é aquela coisa o quê? Constante. E aí, nessa constância, o que eu vou atrair para mim? Eu vou atrair espíritos alegres e os benfeitores, sim, eles estão sempre nos olhando, mas ali, o que eu vou atrair no meu entorno? Pessoas com a mesma vibração, os espíritos somos espíritos tudo igual, só estamos numa outra densidade, numa outra dimensão. Tá? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa exercitar o nosso equilíbrio emocional. Não é aquela balança, né? Aquela gangorra, né? Uma hora eu tô, uau, super alegre, demais. Daqui meia hora eu tô triste, eu não quero saber de nada, eu quero, sabe aquela coisa, aquele vai e vem, isso, né, que quem tem depressão muitas vezes fala que é por aí, né? Então, quer dizer, isso é que a gente tem que cuidar. Então, quando ele fala aqui desses espíritos que ficam ali, né, os malfazejos e tudo mais, são esses espíritos, aspas, perdidos, também tristes, também com raiva, também descrentes. Percebem? Então, quando estamos aqui em tratamento, todos nós estamos, sim,
em exercício de maturidade espiritual para que a gente evite essa gangorra. Ora, uau, e ora, o tempo todo. Porque é natural do ser humano, né? É natural do ser humano. Então, para que a gente tenha força de não se envolver num ambiente que não esteja bom. Então, é isso. Para que a gente, por isso que eu falei lá no início, lembra? Pedir para que a gente esteja sempre fortalecido. Por quê? Porque o nosso olhar muda. E isso eu falo por experiência própria. O nosso olhar em relação às questões do dia a dia, ele muda. Quando estamos fortalecidos, quando estamos equilibrados. Aí a gente vê a situação de um outro jeito e resolve de um outro jeito. Ou a gente, né, lógico, pede orientação, pede fortalecimento, pede que a gente, a nossa intuição, a gente precisa ouvir a nossa intuição. Então, quando Jesus fala aqui, qual é o principal objetivo das atividades da sua vida? E que daí Tadeu vai responder, realizar o reino de Deus no coração, é o que a gente precisa fazer, né? Realizar o reino de Deus no nosso coração. Nós somos deuses. Então, nós precisamos exercitar isso. Porque aí a gente sim tem a força para continuar, para fazer as coisas e tudo mais. Né? Para fazer valer a nossa encarnação, vamos dizer assim. Tá? E aí, continuando. Toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia a da redenção pelo bem. Acaso poderias duvidar disso? Jesus falando. O discípulo do evangelho não combate propriamente o seu irmão, como Deus nunca entra em luta com os seus filhos. Aquele apenas em combate toda manifestação de ignorância, como o pai que trabalha incessantemente pela vitória de seu amor junto à humanidade inteira. Eu já li isso, mas aí eu queria ressaltar uma outra coisa. Nós, enquanto pais, mães, tias, vós e tudo mais, chega algum momento que o seu neto, o seu filho, o seu sobrinho, às vezes ele tá ali, né, teimando alguma coisa, porque quer aquilo. Você entra em luta com ele? Nessa adversidade? Você entra em luta com ele? Não. Você vai orientando, né? Você vai orientando, você vai falando. E aí, né, tem hora que você fala, olha, eu vou te explicar, é assim, mas se você quiser fazer o contrário, vamos ver o que acontece. Não é assim? É isso. É isso que ele está explicando, né? Então, vamos lá, não adianta a gente entrar em luta com o outro se ele não tem a maturidade para entender. Se você explicou diversas formas, né? Lembra, eu falei lá atrás, tá? E aí, ele fala o seguinte, Jesus vai explicando para ele várias coisas, né? Sobre a importância do amor, né? Sobre a importância ali do amor paternal que Deus tem com os seus filhos. E ele fala, Tadeu, jamais olvidemos o bom combate.
Se alguém te convoca ao labor ingrato da má semente, não desdenhes a boa luta pela vitória do bem, encarando qualquer posição difícil como ensejo sagrado para revelares a tua fidelidade a Deus. O que é o bom combate? O que é o bom combate? Todos nós estamos em combate, né? Já falamos isso lá no início. Todos nós temos as nossas questões, as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas de várias ali, né? De relacionamento, de material, de dinheiro e tudo mais. E o que é o bom saúde? O que é o bom combate? É justamente a gente enfrentar tudo isso fortalecidos e aprendendo, tirando coisas boas daquela situação que não é boa. Sempre pensando que, para um pouquinho, isso aqui não foi legal, mas eu fiz assim. Ah, mas o que eu aprendi com isso? Ah, eu aprendi dessa forma. Ah, então agora eu não faço mais. Ou eu não vou falar dessa forma, não vou falar daquela. Então, em toda situação que a gente enfrenta, nós sempre aprendemos alguma coisa. Aprendemos quando temos ali aquele olhar, o olhar diferente, o olhar de empatia, o olhar de amor, o olhar de tentar entender alguma coisa, por mais teimosos que sejamos. Né? Uma vez o irmão Giovanni falou assim para mim: meu Deus, você é muito teimosa. Eu falei: eu sou. Né? Então eu fico assim, nossa. Então é uma coisa que eu preciso aprender. Né? As coisas não podem e não são sempre do jeito que eu quero. E que eu acho que está certo, talvez não esteja. Né? Então é assim, a gente tem que entender isso. O como aproveitar. Então, isso é o bom combate. É a gente sempre tirar ali algo de bom, um ensinamento, um aprendizado daquilo. E fazer ali as nossas questões, fazer no bem, tá? Continuando. E aí ele vai explicando. Se o adversário do reino te provoca ao esclarecimento de toda a verdade, não desprezes a hora de trabalhar pelo triunfo da luz, mas segue o teu caminho no mundo, atento aos teus próprios deveres, pois não nos consta que Deus abandonasse as suas atividades divinas para impor a renovação moral dos filhos ingratos que se rebelaram na sua casa. Então, veja, olha o que é importante, né? A gente também não pode abandonar tudo para poder salvar ali o outro. Porque o nosso compromisso, em primeiro lugar, é conosco. Cada um tem o seu compromisso. Eu tenho comigo mesma, a Karina com ela, o Carlos com ele. Cada um tem o seu compromisso. E quem sabe somos nós. Nós. Né? E como que a gente vai descobrir? É aquela coisa, né? A gente se autoconhecendo, se autoavaliando, com base em tudo que a gente aprende, daí a gente vai fazendo aquela análise, né? Aquela balança, espera um pouquinho aqui, do outro jeito, fazendo uma análise. Por isso que a gente está aprendendo, por isso que a gente lê, né? E cada um é que sabe de si.
Cada um é que sabe de si. Eu posso ali falar para o André um monte de coisa. A Ana está toda hora falando para o André, olha, você vai dar palestra daqui a pouco. Aí ele fica, Eu falava a mesma coisa, né? Então, a Lucinda sabe. Eu falava a mesma coisa, né? E aí, quer dizer, é a gente que sabe da gente, ele fica, mas depois ele vai se preparando, ele vai ouvindo, ele vai etc. E vai chegar uma hora, a gente vai ter que enfrentar mesmo e não vai ter jeito, né? Então, quer dizer, a gente vai se conhecendo. Isso é importante, né? É o nosso compromisso conosco mesmo. É o mais importante, né? É o mais importante. Só que vamos lembrar ali, logo no início do que eu falei, né? Das situações de desequilíbrio, de tristeza, de desencontros e tudo mais, insatisfação. A gente só consegue, né, fazer essas autoanálises, esses autoconhecimentos, quando a gente está num equilíbrio. Porque senão a cabeça da gente, o nosso espírito, ele fica numa confusão que a gente acaba se perdendo. E aí, muitas vezes, eu estava lendo, antes de vir para cá, um outro livro lá de estudo nosso, e muitas vezes a nossa cabeça, e você fica criando coisas que não são realidade. E aí a gente se perde. Então, é muito importante que a gente, a todo momento, faça assim, uma reciclagem, vamos dizer assim, né? De como estamos, de como está o nosso sentimento, o nosso equilíbrio, as nossas emoções. E aí, por isso que é importante estarmos sempre numa casa espírita ou numa igreja ou onde as pessoas se sentem bem, com uma energia boa. Por quê? Porque a gente precisa disso para a gente se equilibrar e se fortalecer. A gente não consegue fazer tudo sozinho, né? Não temos ainda esse nível aí, não estamos ainda nesse nível. A gente ainda precisa, sim, da ajuda dos benfeitores, sempre, né? Para que a gente ali evolua. É indispensável meditar na lição de nosso Pai e não estacionar a meio caminho que percorremos. Os inimigos do reino se empenham em batalhas sangrentas? Não ouvides o teu próprio trabalho? Padecem no inferno das ambições desmedidas? Caminha para Deus. Lançam a perseguição contra a verdade? Tens contigo a verdade divina, que o mundo não te poderá roubar nunca. Então, o que ele faz aqui? Ele traz uma série de questões, quer dizer, atrapalham ali o teu objetivo? Vamos trazer ali o nosso pensamento para Deus, vamos continuar no trabalho, vamos pensar em nós, vamos focar, né? Como a gente fala no popular. Vamos focar, tá? Os grandes patrimônios da vida não pertencem às forças da terra, mas às do céu. O que ele quer dizer com isso? Que o grande patrimônio que a gente tem são as aquisições nossas de moral, elevação espiritual, conhecimento. Porque é isso que vai nos manter. E é isso que nos mantém ali no plano espiritual. A parte material, ela é importante? Sim. Ela é uma estrutura para que a gente possa aqui
né, na Terra, enquanto encarnado, nos manter, mas não é o essencial. Ele vai meio que facilitar um pouco as coisas para nós, né? Porque quem já tem ali toda uma problemática de material, né, de dificuldade, de falta de emprego, e falta de não ter a parte básica para a sobrevivência, já é um problema, né? E mais o outro, mais a parte do equilíbrio espiritual. Rosana, mas eu também vejo umas pessoas que elas têm problemas financeiros, sim, né, as pessoas que, né, precisam procurar o que comer e tudo mais, mas são um espírito de luz, elas aceitam aquilo com uma resignação, com uma paz, porque a elevação espiritual dela já veio de outras vidas. Então ela já veio preparada para isso. E ela vai aceitar de uma forma resignada, mas ela também não vai estacionar, ela vai correr atrás, né? Então a gente, assim, tem vários, inúmeros níveis, vamos dizer assim, né? E tudo isso ali a gente precisa sempre avaliar, sempre olhar para o outro, tá? O homem que dominasse o mundo inteiro com sua força teria de quebrar a sua espada sangrenta ante os direitos inflexíveis da morte. O que ele quer dizer aqui? Por mais que aquele homem domine tudo, que seja um poderoso bam, invariavelmente ele vai morrer. Não tem, isso é para todo mundo, né? Não, acontece com todo mundo. E aí ele fala, e além desta vida, ninguém te perguntará pelas obrigações que tocam a Deus, mas unicamente pelo mundo interior que te pertence a ti mesmo, sob as vistas amoráveis do nosso Pai. Ou seja, ninguém vai perguntar o que você fez em relação à sua encarnação, com relação às coisas materiais. Não, vão te perguntar como que está aqui dentro, como que é você. Né? Como a pergunta que Jesus fez ali pro Tadeu. Qual é o principal objetivo das atividades da tua vida? Você cumpriu com os objetivos? Aí eu vou mudar a pergunta, né? Você cumpriu com os objetivos da tua vida? Com o seu eu? Com o que você sente ali no teu coração? Então, é aquela coisa, né? Será que eu fiz tudo o que eu achei que eu tinha que fazer? E aí ele vai continuando e falando. Deixa eu ver uma outra parte aqui. Jesus fala assim: que diríamos de um rei justo e sábio que perguntasse a um só dos seus súditos pela justiça e pela sabedoria do reino inteiro? Entretanto, é natural que o súdito seja inquirido acerca dos trabalhos que lhe foram confiados, no plano geral, sendo também justo se lhe pergunte pelo que foi feito de seus pais, de sua companheira, dos seus filhos e irmãos. Andas assim tão esquecido desses problemas fáceis e singelos? Aceita a luta, sempre que fores julgado digno dela, e não te esqueças em todas as circunstâncias de que construir é sempre melhor.
Então, construir é sempre melhor. Então, nós precisamos pensar o quê? Que nas nossas questões diárias, a gente precisa procurar sempre construir para o melhor. Sempre construir para o melhor. Tá? E aí, Tadeu fala assim para Jesus, que os raciocínios de Jesus iluminam o coração dele, né? E aí ele fala, né? Mas terei errado externando meus sentimentos de piedade pelos espíritos malfazejos? Não devemos então convocá-los ao bom caminho, né? Aí ele fala assim: toda intenção é excelente, né? Será levada em justa conta no céu, mas precisamos compreender que não se deve tentar a Deus. Tenho aceitado a luta como o Pai me envia e tenho esclarecido que a cada dia basta o seu trabalho. Chico já falava isso, né? A cada dia basta o seu trabalho. Então, nós também precisamos pensar de cumprir com as nossas tarefas. Lógico, nós temos que ter ali o nosso planejamento para um futuro e tudo mais, porém, as questões de trabalho, de trabalhos que problemas que a gente tem que resolver, a gente precisa sim confiar em Deus, confiar nos espíritos benfeitores, fazer a nossa parte, que é sempre pedir um fortalecimento, sempre pedir um direcionamento, e que o resto, os nossos amigos espirituais, eles vão direcionando sempre para o melhor, sempre para a construção. Então, não vamos ficar ansiosos, isso também é um treino, né? Porque a gente sempre pensa ali no dia de amanhã, né? Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? E às vezes aquele problema nem vai acontecer. E a gente já está pensando como que eu vou resolver, mas aconteceu? Ainda não. E às vezes nem acontece. E aí eu perdi energia no meu pensamento, nas minhas maquinações, perdi energia para isso. Então é assim, a cada dia o nosso trabalho. Sempre pensando nisso, né? E aí ele continua, e aí Jesus fala: o adversário é sempre um necessitado que comparece ao banquete das nossas alegrias, e por isso, embora não o tenha convocado, convidando somente os aflitos, os simples e os de boa vontade, nunca lhe fechei as portas do coração, encarando a sua vinda como uma oportunidade de trabalho de que Deus nos julga dignos. Por quê? Porque antes ele fala, então eu tenho que chamar todo mundo, né, para uma reunião aqui e esclarecer algumas coisas. E aí Jesus explica, eu sempre falo que venham os aflitos, os simples, os de boa vontade, mas todos são aqui capazes de estar aqui e a gente vai tentando ajudar sempre da melhor maneira possível, tá? E aí ele continua falando da edificação do espírito e falando que a luz ilumina dispensando os longos discursos, ou seja, que muitas das vezes, quando você vai ajudar alguém, quando você vai conversar com alguém, o seu amor, a sua boa vontade, ela vai funcionar muito mais
do que você começar com prelações filosóficas, né? Com discursos imensos. Porque o que acontece? Isso a gente já falou lá dentro uma vez, né? Se coloquem na posição de alguém iminente ali, com um problema ali acontecendo, uma crise de choro, por exemplo, né? De desespero. Adianta você chegar para a pessoa e ficar falando uma série de coisas, citações, ou falando, olha, não fica assim, porque isso... A pessoa vai ouvir? Não. Ela não vai ouvir, né? Por quê? Porque ela está numa crise. Então, o que é mais viável? Você abraçar com muito amor, você falar, olha, eu tô aqui, eu tô te ouvindo, com boa vontade, emanar boas energias, tranquilizar. Porque aí, quando tranquilizou, quando, né, tá tudo bem, você quer conversar? Porque em crise ninguém vai ouvir nada. O discurso filosófico e nada. Por que aqui a gente ouve? Porque aqui, quando a gente está nas palestras e tudo mais, a gente ouve? Porque a gente está tranquilo. Porque a gente está num ambiente, tem um nome isso, como é que a gente fala? Preparado, mas não é o preparado que eu queria dizer, mas é um outro... Propício, mas é mais ou menos isso. Um ambiente preparado, propício. Oi? Exatamente, super. Exatamente. Então, é por isso. Então, por exemplo, eu quando estou dando aula, se eu estou numa sala toda bagunçada, eu consigo explicar alguma coisa? Não. Então, eu vou para a ação. Ó, você faz isso, você isso, e etc, etc. Acabou, depois eu explico. Né? Então, é a mesma coisa. Então, a gente tem que ir para uma ação com amor. E aí, depois a gente vai explicar, e depois a gente vai conversar, né? E aí, lógico, você se dedicando ao outro com amor, você está iluminando aquele momento, você está dando energia ali para o entorno da pessoa, para ela se acalmar, né? Capacita-te de que ninguém pode dar a outrem aquilo que ainda não possua no coração. Então, a gente não consegue... Nós não conseguimos dar ao outro o que a gente não tem no coração. Você vai conseguir transmitir simpatia se você não, naquele dia você não está nada simpático? Não vai, né? Você vai conseguir transmitir alegria se naquele dia você não está alegre? Não. Né? Então, e daí vem aquele nosso esforço de tentar manter o nosso coração bem, para a gente poder, sim, passar para o outro melhor e para nós em primeiro lugar. Tá? Bom, aí ele fala assim, finalizando. Tadeu guardou os esclarecimentos de Jesus para retirar de sua substância o mais elevado proveito no futuro. No dia seguinte, desejando destacar perante a comunidade dos seus seguidores a necessidade de cada qual se atirar ao esforço silencioso pela sua própria edificação evangélica, o mestre esclareceu com seus apólogos singelos como se encontra dentro da narrativa de Lucas,
Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando e não achando, diz: voltarei para a casa donde saí. E ao chegar, acha-a varrida e adornada. Pode ler. Pode? Pode. Depois vai e leva consigo mais 7 espíritos piores do que ele, que ali entram e habitam. E o último estado daquele homem fica sendo pior do que o primeiro. Aqui tem uma gente nova, né? Que chegou depois, né? Não é? Tem. Vou dar recadinho aqui para ler, né? Vocês perderam, né? Não participaram do susto que teve aqui hoje, né? Porém, quero dizer que não é preciso susto para que tenham consciência de vossos medos, né? Os medos mais íntimos, que está aí, ó, bloqueando toda a evolução, bloqueando seguir em frente. Ouviu, filho? Vamos tirar esse medo e vamos nos abrir para a vida e seguir avançando, crescendo, evoluindo e conquistando e compartilhando. Todos nós temos muito o que vencer e seguir, mas os nossos medos não deixam. Viu? É isso que eu falei. Eu espero, meu filho, que você saia daqui hoje refletindo. Porque depois vamos conversar. Bom, então todos os ouvintes das pregações do lago compreenderam que não bastava ensinar o caminho da verdade e do bem aos espíritos perturbados e malfazejos, que era indispensável que edificasse essa fortaleza luminosa. Então, aquela coisa que eu falei, né? Não adianta. A gente vai orientar, sim. A gente vai indicar o caminho, sim. Porém, a gente precisa que cada um desperte essa fortaleza luminosa dentro de si, né? E aí sim, a gente começa a dar os exemplos e tudo mais, e nada melhor do que o exemplo para a gente se espelhar no outro e tentar fazer igual, não é? É bem por aí. E aí, só para encerrar, agora me veio na cabeça uma coisa, e ali, o irmão Giovanni e a Ana tá toda hora falando para o André, né, que ele precisa falar, e etc, etc. E aí, eu vou contar uma coisa, né? Quando eu já sou da doutrina espírita desde que eu era criança, que eu lia e etc, mas não frequentava lugar nenhum. Aliás, eu ia assim, ia nas palestras com a minha mãe, ia amarrada, porque adolescente eu não gosto, eu tinha medo. Nossa, pilhava de medo, né? Então, eu gostava de ler, eu lia tudo, né? Mas eu pilhava de medo, né? Oi? Não, nunca, graças a Deus não. Graças a Deus não. Então, é assim, mas eu sempre admirava quem dava palestra. Eu sempre admirava, eu ficava babando, né? Ficava assim, olha que legal, nossa. Eu era adolescente, já faz bastante tempo, nem vou dizer quanto. E aí eu ficava, nossa, será que um dia eu vou fazer isso? Ah, duvido. Ah, mas não vou. Imagina, não vou, né? E fazia os cursos e tudo mais, ok. E o tempo passou. E lógico, daí tive filhos, e aí na maternidade eu me afastei um pouco, mas sempre estudando, sempre lendo, né? Só.
E aí depois eu volto, né? Eu já contei isso aqui. Volto para Frateceb, depois eu venho para o Nova Era com os cursos do Jair, e fiz todos os cursos de novo, porque nunca é demais, a gente sempre é bom a gente fazer com professores diferentes, porque as ideias, a forma é outra, né? A discussão, a gente discutia os livros, fiz com a Ana também, a gente estudou esse livro, na verdade, também, e tudo mais, então, muito legal. E eu lembro que eu virava para a Ana, não para o irmão Giovanni, mas para a Ana, aliás, acho que indiretamente para o irmão Giovanni, mas para a Ana, eu falava, Ana, eu morro de medo, eu não vou trabalhar no atendimento fraterno, eu não vou trabalhar como esclarecedor, não, eu morro de medo, imagina. Ela, me aguarde, eu, tá bom, né? Tá bom, me aguarde. Aham. E aí o tempo foi passando, eu fui fazendo outras coisas, eu fiquei na recepção várias vezes, quem está aqui mais antigo lembra, e tudo, e fui estudando e etc. E chegou uma hora, ela falou, não, você vai dar palestra. Eu, hã? Né? E aí, quer dizer, bem ou mal, a gente acaba dando as palestras e tudo bem, né? E faz bem, é bom, né? Você aprende, é um treino para a gente também, e também trabalha lá no esclarecimento, trabalha no atendimento fraterno e tudo mais. Então, e aí, por que eu conto isso, né? Estou contando agora. Porque, na verdade, todo aquele medo, ele não existe mais. Ele sumiu, né? Por quê? Porque eu fui sendo muito bem preparada pelo plano espiritual, isso eu tenho consciência e sempre agradeço. Não que eu seja preparada, tá, gente? Não é isso. Não é isso, não sou, né? Mas para a questão do medo que eu falo, né? Então, e as coisas foram andando, foram caminhando. Então, quando eu vejo o irmão Giovanni ou a Ana falando para o André, eu me ponho no lugar dele, né? Porque era a mesma coisa, né? E no fim o tempo foi passando e a gente foi fazendo outras coisas e pronto. E aí, esse trabalho de segunda, para mim, é essencial. É essencial. Então, eu não venho por obrigação, né? Venho por prazer. E eu acho que isso que é legal, né? A gente passa da obrigação para o prazer. É uma coisa que, falando assim, parece que, nossa, mas não dá para explicar. Mas é um trabalho ali o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, né? Então é importante a gente ir lendo e estudando e ouvindo e tudo mais. Então eu vinha às palestras e tal. Agora de terça eu não consigo vir porque eu estou trabalhando nesse horário, mas assim, que pena, né? Mas segunda para mim é primordial. Então, é interessante isso. Então, André, se prepare, né? E é muito bom. E isso é bom para vocês terem o exemplo de também, não, eu vou estudar, é isso que eu quero, né? E eu vou fazer, e é isso, né? Vamos então agradecer por todo o tratamento que estamos recebendo, que tenhamos a energia de fortalecimento e de discernimento para conservarmos toda essa energia de equilíbrio, de paz, de saúde durante toda a semana. Que possamos ter condições de nos desenvolver
espiritualmente, com consciência, com amor e com muita paz no coração. Que assim seja, graças a Deus.